Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 15. Tendo eles partido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para lhe tirar a vida. E ele, levantando-se de noite, tomou o menino e sua mãe e retirou-se para o Egito. Lá esteve até a morte de Herodes, cumprindo-se deste modo o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta: Do Egito chamei o meu filho. Palavra da salvação. Comentário Mateus 2, de 13 a 15. Pseudo Crisóstomo. Ele não disse: Toma a mãe e seu filho, mas o contrário, porque o filho não nasceu por causa da mãe, mas a mãe foi preparada por causa do filho. Prosseguem as palavras: foge para o Egito. Mas como o Filho de Deus foge diante de um homem? Quem se verá livre de inimigos, se ele mesmo teme seus inimigos? Mas, em primeiro lugar, convinha que também nisto seguisse a lei da natureza humana, à qual se havia submetido. Lei que exige que a natureza humana, abandonada às suas próprias forças e em tenra idade, fuja de um poder que a ameaça. Ademais, convinha que assim sucedesse, para que os cristãos não se envergonhem de fugir quando a perseguição os obriga a fazê-lo. Mas por que para o Egito? Porque o Senhor, cuja cólera não permanece para sempre, recordou-se de quão grandes males lançou sobre o Egito, e querendo dar a este povo um sinal de grande reconciliação, envia até lá o seu filho, como o único remédio que devia curar as 10 pragas de outrora, para que o povo, que antes fora perseguidor de seu povo primogênito, fosse agora feito guardião de seu filho unigênito, para que os egípcios, assim como violentamente dominaram aqueles, servissem a este com devoção, para que não mais fossem as águas do Mar Vermelho para se afogarem, mas as águas do batismo para receberem a vida. A brevidade da perseguição se compara à noite, o consolo ao dia. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 16. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos, irou-se em extremo e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os arredores, da idade de 2 anos para baixo, segundo a data que tinha averiguado dos magos. Palavra da salvação. Comentário Mateus 2, 16. Santo Agostinho. E enquanto perseguia Cristo, Herodes ofereceu ao nosso rei um exército de mártires vestidos de trajes brancos. Jamais este inimigo profano teria podido oferecer a estes bem-aventurados meninos os benefícios que lhes ofereceu com seu ódio, porque, quanto maior foi o ódio com que os perseguiu, mais abundante foi a graça da bênção que neles resplandeceu. Ó bem-aventurados meninos! Só poderia duvidar da coroa que merecestes com o vosso martírio por Cristo, aquele que duvide da graça que os meninos recebem com o batismo de Cristo, aquele que pôde ter anjos que o anunciassem, magos que o adorassem, teria podido também arrancá-los dessa morte sofrida por ele, se soubesse que, por essa morte, eles pereceriam e não, antes, viveriam em maior felicidade. Que se afaste de nós o pensamento segundo o qual, ao vir Cristo para a salvação do mundo, não teria feito nada para premiar aqueles que deram seu sangue por ele, que, pendendo do madeiro, rogou pelos mesmos que o crucificavam. Os magos não tinham visto essa estrela desconhecida havia poucos dias, mas 2 anos, como se deduz da resposta que deram a Herodes. Por isso, este rei fez matar a todos os meninos de 2 anos de idade ou menos, razão pela qual
acrescenta o texto sagrado, segundo a data que tinha averiguado dos magos. Talvez temesse que esse menino, a quem as estrelas obedeciam, mudasse sua idade para ocultar-se e tivesse tomado a forma de uma idade maior ou menor. Parece que, por isso, mandou matar todos os meninos de 2 anos, até os que só tinham um dia. Ou talvez Herodes, mais preocupado com perigos mais próximos, tenha se ocupado antes de outras coisas e desviado seu pensamento daquela ideia, isto é, a de matar os meninos. Ou pode ser que tenha pensado que os magos, enganados pela visão de uma falsa estrela, tiveram vergonha de voltar a ele sem ter encontrado o menino. Assim, ele deixou de lado o temor e deixou de perseguir o menino. E, completados os dias da purificação, Maria e José puderam, com segurança, subir até o templo. Quem, portanto, não é capaz de perceber que aquele único dia poderia passar despercebido a um rei ocupado com tantos assuntos? Depois disso, uma vez divulgadas as coisas que foram ditas e feitas no templo, Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos e, em seguida, como é dito aqui, matou muitas crianças. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos de 17 a 18. Então se cumpriu o que estava predito pelo profeta Jeremias. Uma voz se ouviu em Ramá, pranto e grande lamentação. Raquel chorando seus filhos, sem admitir consolação, porque já não existem. Palavra da salvação. Comentário Mateus 2, de 17 a 18. São Jerônimo. Mateus não refere esta passagem conforme o texto hebraico ou conforme os 70, o que prova que os evangelistas e os apóstolos não seguiram a interpretação de ninguém, mas que expressaram, como hebreus que eram, em sua mesma língua, o que tinham se lido em hebraico. Não devemos tomar Ramá pelo nome do lugar que se encontra perto de Gueba. Ramá quer dizer alto, como se dissesse, uma voz foi ouvida do alto, isto é, ecoou por um grande espaço. Tendo nascido Benjamim de Raquel, e não sendo Belém na tribo de Benjamim, poder-se-ia perguntar, por que Raquel chorava os filhos de Judá como seus próprios, isto é, os de Belém? A isto poderíamos responder brevemente que Raquel foi enterrada muito perto de Belém, em Éfrata, e tomou o nome de mãe porque sua tumba se encontrava naquela região, ou que, sendo Judá e Benjamim 2 tribos unidas, e tendo Herodes mandado matar os meninos não só de Belém, mas de suas cercanias, compreendemos que, pela carnificina de Belém, também foram mortos muitos de Benjamim. Isto pode ter 2 sentidos: ou que ela os julgava mortos para sempre, ou que não queria receber consolo por aqueles que sabia que haveriam de ser vencedores. Assim, os sentidos das palavras não quis ser consolada porque já não existem é este: não quis ser consolada porque aquilo que não seriam.